Bem, nós recebemos agora com muita alegria aqui nos estúdios da TV Pantanal o advogado Silvio Queiroz Teles, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. É a segunda vez que eu tenho a honra de entrevistar o advogado Silvio Queiroz Teles e, inicialmente, gostaria de agradecer pela sua presença e de fazer uma indagação sobre um debate que houve logo após a condenação pelo Tribunal Regional Eleitoral do deputado Júlio Campos por compra de votos, incurso no artigo 41A da Lei Eleitoral, e que exatamente por isso determina a perda do mandato político dele, evidente que ele podendo recorrer fora do prazo. Qual que é a diferença? Por que em determinados processos o cidadão pode recorrer permanecendo no cargo e neste processo especificamente o deputado Júlio Campos não pode recorrer permanecendo no cargo? Doutor Silvio, um prazer enorme tê-lo aqui. Bem-vindo. Prazer é meu, Antero. Muito obrigado pelo convite. Meus cordiais cumprimentos a todos. Bom, é regra no processo eleitoral, explicitado pelo Código Eleitoral, que a aplicação das decisões da Justiça Eleitoral sejam imediatas. Então, via de regra, praticamente em todos os processos, os efeitos da decisão judicial devem ser de imediato. Então, afasta-se primeiramente e o candidato que está afastado por força de decisão judicial eleitoral deve tentar reverter essa decisão ou, em caráter liminar, caráter efêmero, a conquista de uma medida liminar para que ele continue aguardando o mérito do seu recurso no mandato. Quer dizer que, nessa hipótese, como é que a Justiça procede? Ele deixará de ser deputado assim que for publicado o acórdão. A Justiça Eleitoral daqui, ela comunica à Câmara dos Deputados a perda do mandato? Como é que funciona isso? Comunica, né? Independentemente do parlamentar, de quem seja a Justiça Eleitoral, no caso o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, encaminha um ofício com cópia da decisão para o presidente da Câmara dos Deputados, comunicando a decretação da perda do mandato eletivo e, consequentemente, o primeiro suplente será convocado a ocupar o cargo. Mas essa comunicação só pode ser feita depois de publicado o acórdão? Os efeitos oficiais são após a publicação dos acordos. Se fossem, por exemplo, processo de registro de candidatura, um processo durante uma eleição, os efeitos da decisão são com a publicação em sessão. Como não se trata do atual período eleitoral, e sim de fatos pretéritos de eleição passada, então é necessário aguardar a publicação do acórdão para que haja a oficialização de seus efeitos. Tá, publicado o acórdão. Além do recurso ao TSE, os advogados do deputado federal Júlio Campos podem procrastinar a decisão, fazendo, por exemplo, aqui embargos de declaração? Podem, é uma opção. Opor os embargos de declaração, até mesmo como um dos requisitos para que o recurso especial eleitoral, o recurso ordinário eleitoral, enfim, conforme for a opção dos advogados, possa ser conhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não obstante, qualquer advogado nessa situação certamente tentaria uma ação cautelar com pedido de medida liminar para suspender os efeitos desse acórdão de afastamento imediato e mantê-lo no cargo para o julgamento final desse recurso, muito provavelmente após 2015 e então daria a perda do objeto, porque é referente ao atual mandato que se encerra em 31 de dezembro. Tá. Nós temos aqui na Justiça Eleitoral de Mato Grosso 3 pedidos de impugnação de candidaturas de candidatos a governador. Não vamos nem mencionar quais são os pedidos de impugnação de candidatura. O tribunal tem o prazo, parece, até dia 19 de agosto para julgar isso. 21. 21 de agosto? 21 de agosto, isso. 21 de agosto. Então, até o dia 21 de agosto para julgar isso. Se o tribunal indeferir uma dessas candidaturas, no dia 19 de agosto começa o horário eleitoral. O candidato indeferido, ele pode participar de todos os atos da campanha? Excelente pergunta. Pode. Ele pode gozar de todos os benefícios como se candidato fosse, desde que ele, através de seus advogados, não perca os prazos nos recursos. Ele deve manter a sua candidatura, seu status de candidato sub judice, que é com o protocolo tempestivo dos competentes recursos, para que
naquela chance de reverter aquela decisão, quem deferiu, que negou o registro de candidatura, ele possa estar exercendo. No rádio, na televisão, nome nas urnas e, inclusive, o cômputo dos votos depois. Tá, e se ele tiver indeferida a candidatura aqui no Tribunal Regional Eleitoral, qual que é o prazo que a Justiça Eleitoral tem para julgar lá em cima? No TSE, a recomendação é que seja até antes da diplomação, cerca de 30 dias antes da diplomação, até 15 ou 20 de novembro, salvo melhor memória. Quer dizer, mas ele estando indeferido, o cidadão pode até votar nele, mas o voto dele não vai aparecer na tela, não vai aparecer na computação dos votos. É considerado, se for negado uma decisão posterior, negar o registro de candidatura, aí refaz todo o cálculo e se ele tiver atingido mais de 50% dos votos, é refeita uma eleição no cargo majoritário, né? Se for menos, chama o segundo colocado. Tá, eu gostaria inclusive que o senhor anunciasse ao telespectador da TV Pantanal, porque nós convidamos a instituição Ordem dos Advogados do Brasil e o presidente da Comissão Eleitoral é o Dr. Silvio Queiroz Teles, porque ele vai assessorar os debates aqui na TV Pantanal. Quer dizer, a OAB vai encaminhar ele e mais 2 advogados para ajudarem principalmente na análise da concessão ou não de direito de resposta nos debates. Gostaria que o senhor próprio anunciasse essa contribuição da OAB, não só à TV Pantanal, mas principalmente ao processo democrático de Mato Grosso. Exatamente, foi com humildade e com honra que aceitamos esse desafio dessa parceria, como o Antero bem disse. A OAB ela é amiga da imprensa e assim como a OAB, a imprensa tem o seu papel social no caso de permitir uma proximidade do eleitor com os pretensos eleitos que são os candidatos e estaremos aqui contribuindo no assessoramento, na análise dos pedidos de direito de resposta quando da realização do debate. Doutor Silvio, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, obrigado.